temos pensado, cara, como a palavra maturidade como algo, cara, imprescindível para esses dias, né, cara? E como que você vê essa questão da maturidade? O que que você, cara, como você tem pensado isso? A, 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 a importância dessa palavra, como ela se tornou grande nesse momento. Eu penso, acho que até que assim, como já estávamos conversando, eu penso que a maturidade, ela é uma, assim, ela é uma algo que não é opcional, né? A maturidade é algo que todos precisam chegar, todos precisam estar neste caminho, né? Porque eu fico pensando muito na maturidade quando até Paulo fala em Efésios capítulo 4, né, que todo um trabalho, todo um aperfeiçoamento, né, de homens, dons que Deus, que Yeshua deixou para dentro da igreja, né, ele tem que levar as pessoas a esse lugar. Assim, o término, a finalização é chegarmos nesse ponto da maturidade. Porque é até muito interessante que ele fala, sem a maturidade é impossível você não cair em artimanhas de engano. Não ser levado por vento de doutrina, não ser carregado para lá e para cá. Isso. Quer dizer, é algo imprescindível nesses dias, cara. Isso. Ela tem que cumprir o seu efeito. Total. Quer dizer, ele deu ferramentas, ele colocou um tipo de trabalhadores nessa obra para realizar essa obra, maturidade. essa maturidade Essa maturidade. nos santos, Isso. para eles desempenharem um serviço. Isso. Quer dizer que essa maturidade está, o nosso Pai está buscando um aperfeiçoamento. Total. E até muito interessante, porque era um texto que a gente estava também conversando sobre Hebreus capítulo 5, porque ele fala que tem pessoas, por não adentrar essa realidade, ainda tomam um leite. E não que o leite não seja necessário, como Pedro fala para nós. Mas faz parte de uma fase da vida. Isso faz parte de uma fase. Então, assim, a pessoa ela entra, ela inicia tomando leite. Como Pedro fala, deseje o leite puro, recém-nascido. Então, assim, o leite faz parte do seu desenvolvimento. Tanto que ele fala aqui que aqueles que ainda estão necessitados de leite, se eu imagino assim, que uma pessoa que tem, se um ser humano que tem 15, 18 anos de idade e ainda necessita desse leitinho, né, para a sua vida, é porque ele tem um problema de má formação. Total. Né? Ele não cresceu como deveria. Ele diz Total. a comida grossa, a comida sólida, é para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas em discernir tanto bem quanto mal. Perfeito. Quer dizer, nesse momento nós vemos um esticar do povo de Deus. Nós vemos as pessoas sendo fritando. Um fogo que veio, esse mesmo fogo que traz condenação para o ímpio, né? Para aquele que não tem uma vida piedosa, né? Que não tem uma vida de devoção, né? Para ele é destruição. Para aquele aquele que crê, mas que não está, que não se aperfeiçoou, que está parado no lugar, no tempo, no cronos, que está, cara, para esse fogo está sendo um fogo purificador. Está sendo um fogo que está vindo para arrancar tudo aquilo que não é, para abalar tudo que tem que ser abalável. Né? Então, para esse, a melhor postura seria o quê? Deixar fritar, deixar o pau quebrar, deixar o fogo consumir o feno, a palha e a madeira. Sim. Né? Para que só fique aquilo que é inabalável, aquilo que foi o Pai, aquilo que não é obra morta. Isso. Agora, pro justo, para aquele que já estava ajustado, para aquele que já estava caminhando, que já estava entendendo, que já estava ouvindo, que esse momento não é uma novidade. Não. Esse momento já era esperado. Não, e é tão interessante eu falar do justo, porque assim, ó, justamente como em Hebreus fala, que é o experimentado é na palavra da justiça. Então, é a palavra da justiça.
Então, assim, como a gente sabe que a justiça é um posicionamento correto diante dele, daquilo que ele está fazendo, então um posicionamento correto de você passar agora por um sofrimento, de você passar agora por um experimento, de você passar por luta, passar por uma enfermidade, passar por uma doença. Então, exemplo assim, a palavra da justiça, ela passa por todos esses aspectos. Quando o Tiago fala, o motivo de muita alegria, o passar por várias provações. O que ela produz na vida da pessoa que passa por isso? Primeiro, mas olha que doido, esse texto é muito doido, eu gosto muito desse texto. Ele fala assim, pô, ele passando por isso, assim, bem-aventurado, então fique feliz, porque ela vai produzir dentro de você o quê? Perseverança. Uau. E a perseverança tem que ter uma ação completa, para que você se torne íntegro e perfeito, sem ter falta de nada. Olha que doido. Em nada deficiente. Em nada. Então, assim, sem ter falta de nada, né, como algumas traduções falam, ou como essa que você está falando. Você imagina assim, você não vai ser deficiente quando você desenvolve pela palavra da justiça. Quando você rejeita essa palavra da justiça na sua vida, você permanece necessitando de leite. Você é como se fosse falando para o Senhor, eu não quero crescer, eu não quero o caminho que você tem disposto para mim. Porque olha que interessante, Hebreus capítulo 3 fala assim, que há um tipo de pessoa que sempre erra no coração porque não conhece o caminho que ele tem. O caminho que ele tem é para passar por todos esses aspectos para te levar a um lugar. Ele tem um caminho que te leva a algo. Né? Então, assim, ele tem um caminho, esse caminho como nós conhecemos. Quer dizer, nós percebemos que há um projeto, um desígnio, um desenho, uma maquete que já está pronta desde antes da fundação do mundo. Desde antes. O nosso Pai vai cumprir. Muitas pessoas sempre tiveram, eu sempre ouvi dessa forma, e cria erroneamente que Deus, o Elohim que criou todas as coisas, fez todas as coisas de uma forma perfeita, as leis que governam todas as coisas, saiu e foi embora. Está criando um outro universo ou fazendo alguma outra coisa. Não! Ele é o Elohim criador que está operante nesse mundo, que levanta reis e derruba reis. Tá? Ele levanta e derruba. Ele abaixa. Ele é o Deus da história. Ele é o Senhor que está fazendo todas essas coisas, que está cumprindo com o seu plano. Yeshua veio no tempo certo, nasceu na família certa, do povo certo, de uma linhagem espiritual, que cumpriu todas as coisas que eram necessárias para que aquilo acontecesse. Então não tem nada, não tem um pelinho fora desse plano. Né? E a única coisa que vai te fazer diferença é se estamos dentro desse plano, que ele está nele, estamos nele, dentro desse plano, ou estamos, sendo afligidos, estamos fora desse plano, sofrendo esse plano. Porque ele vai acontecer. Vai. E é muito interessante você falar isso assim, porque o plano ele já foi desde o começo, como Hebreus fala assim, ele descansou porque as suas obras já estavam prontas, desde a fundação do mundo, assim, quando ele fundou, ele já descansou, porque ele planejou tudo, então ele já descansou, tudo está correndo, e é muito interessante. E entrou no Shabat, entrou no descanso, e até muito interessante que eu penso. Né? Uma vez eu ouvi uma frase que é muito interessante, que fala assim, nós fomos chamados a fazer parte de um plano já terminado, de um plano já acabado. Ele já acabou com o plano. Então, assim, e a maturidade vai fazer com que a gente descanse, porque o plano já está, assim, o plano já está feito. Assim, nós podemos ter descanso nisso. A gente não precisa bater, a gente não precisa se espernear, a gente não precisa se perturbar, a gente não precisa temer, porque, como você falou muito bem, o dono da história é ele. Então, assim, e o dono da história, ele fez um plano para que todos cheguem a uma estatura, são elevados a um lugar. Exato.
E nesse lugar, então, assim, olha como é muito doido. A gente pensar nisso, que é muito maluco, fala assim, ó, então você não precisa, você pode descansar. Por quê? Por que eu posso descansar? Porque eu sei que o autor da história, ele tem um final bom para mim e para você. Porque ele venceu. Isso E é Yeshua doido, disse pô. o quê? Isso é Está doido. Isso é doido. consumado. Está pronto. O plano fechou. Isso é muito Está doido. pronto. Isso é muito Você doido. veja, mas o que vai determinar? Quem vai conseguir descansar nisso? O maduro. Isso aí. O que entrou no descanso. Isso. Aquele que entrou no descanso, de Hebreus 3 e 4. Né? O que entrou no descanso. Porque existe um lugar, existe um sábado, um grande sábado, o dia que se chama hoje. Né? Que aquele que não entra nisso, ele vive como ele é como aqueles que pereceram no deserto porque não entraram no descanso. Quer dizer, existe um descanso, Yeshua é o grande descanso, porque está consumado. Né? Eu gostaria de deixar esse texto aqui, porque muitas pessoas, para que isso firme a sua fé, né, que está em Isaías 46, 10, vamos começar do 9, que diz assim, lembre-se, Isaías 46, 10, lembre-se do que aconteceu no princípio, tempos atrás, eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há ninguém como eu. No princípio, anuncio o fim. No princípio, Bereshit. Gênesis 1:1. No princípio, eu anuncio o fim. Então, ele já anunciou o fim. Né? Proclamo de antemão coisas que ainda não se realizaram. E digo que meu plano será mantido. Farei tudo o que me agrada. Uau, isso é poderoso. Isso, a hora que você falou isso, me despertou agora, me despertou o texto de Hebreus 10, porque o homem maduro, quando compreende isso, se nós estamos ouvindo o Senhor falar isso, assim, para o profeta aqui Isaías, quando Yeshua entra no mundo, ele fala assim, aqui estou, você me preparaste um corpo, porque sacrifícios e oblações você não quiseste. Antes um corpo me preparaste, para fazer o quê? A tua vontade. Uau. Então, olha só, o homem que está sendo levado à maturidade, o homem que está crescendo, ele entende que agora ele tem um compromisso, é de vivenciar a vontade do Pai. Então já não é o descanso nosso, é a vontade dele. É a vontade dele. É a vontade dele. Esse é o nosso descanso. De entender que essa é a vontade dele. Então o homem quando ele está se aproximando da estatura do varão perfeito, ele entende que assim, essa é a vontade dele. O ser preso é a vontade dele. Eu me lembrei agora de Atos 16, quando Paulo estava pregando, libertando pessoas, tirando uma influência de um lugar, mas ele foi chibatado naquele dia, junto com Paulo, junto com Silas, e ali naquele momento, meia-noite, imagina, cheia de dor, ele entende a vontade, e ele olha para Silas e fala, Silas, o que nós vamos fazer agora? Vamos louvar ao Senhor, porque essa é a vontade dele. Uau. Aí dessa vontade eles começam a louvar, e o que acontece? Brum, as cadeias se rompem de todo mundo. Uau! Isso me leva, cara, a questão em tudo dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Esta é a vontade de Deus. Mas você vê, o imaturo não consegue, cara, dar graça em tudo, porque ainda está vivendo suas próprias coisas, está nos seus próprios negócios. Mas quando você chega nesse ponto em que você está entregue, o fogo que vem sobre você, não tem mais o que queimar. Aí você está apto a dançar na fornalha. O fogo não te pega, mano. Aí você pode ser jogado na cova dos leões porque não há carne em você. Você só está comendo legumes. Você não está comendo a comida da carnalidade. Não está falando de algo físico. Fazer o jejum de Daniel não é comer legumes para nós hoje. Era um simbolismo, como fala Hebreus capítulo 8, versículo 5 e Hebreus 10, 1. Essas eram
eram sombra Isso. e figura das coisas que haveriam de vir. Isso. Estava falando de comer uma comida espiritual. Isso. Paulo em Filipenses 3,16 diz, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças, como a bebês em Cristo. Interessante que ele não chama os carnais de homem natural. O homem, ele não está falando com o homem natural, ele não está falando com o ímpio, ele não está falando com aquele que não nasceu. Ele está falando com a igreja. Ele está falando com a igreja. Isso. Mas ele coloca dois tipos de pessoas, Sim. o carnal Isso. e o espiritual. Isso. E ele diz que quem é o carnal? O que é imaturo, Isso. o que é bebê. Isso. Isso é muito doido. Você está falando agora, porque assim, veja só. Então, assim, o imaturo, ele vai andar por uma realidade que é muito interessante, talvez, a gente pensar e como analisar como o imaturo anda. Ele anda porque Paulo deixa muito claro, que ele fala assim, ó, vocês não são carnais, porque se há entre vocês inveja, discórdias, contendas, isso é uma carnalidade. Então, olha como isso é muito poderoso, porque quando você falou de Daniel, olha só como é louco. Porque quando Daniel foi jogado na cova dos leões, e eu vou linkar com esse texto que Paulo está falando da carnalidade, quando o rei Dário fica incomodado, e ele fala assim, porque ele sabia, ele conhecia Daniel, e ele desce, quando ele desce para perguntar, Daniel, ele passou a noite inteira em claro, ele não comeu porque ele falou assim, eu estou colocando alguém justo diante de uma cova dos leões. Eu sei que foi uma tramóia, mas quando ele desce, ele fala assim, Daniel, seu Deus pôde te livrar? E Daniel responde para ele, sim, ó rei, ele mandou seus anjos e fechou a boca do leão, porque ele achou em mim inocência. Uau! Então, olha só, o homem carnal, ele não consegue ele não encontra a inocência, porque a inocência está no aspecto, porque Daniel responde para o rei assim, eu não fiz nada contra você, ó rei. Uau. Eu sou inocente, eu sou um homem espiritual. Eu sou um homem que anda assim, pessoas estão tramando, eu não entrei na tramóia junto com eles, eu não critiquei eles, eu estou inocente em qualquer assunto. Como e Deus José. me poupa. Como isso? Mesma coisa, estava inocente para com Deus e com os homens. Isso. Né? E isso, para mim, é uma realidade de maturidade. Porque a maturidade, ela vai nos colocar assim, pô, você é um homem inocente diante de mim e diante dos homens. Paulo também fala isso. Paulo fala muito interessante, ele fala assim, se eu não me engano, em Atos, quando ele fala assim, que a consciência dele estava limpa diante de Deus e também diante dos homens. Então, assim, não é uma consciência... Um homem maduro, ele não é apenas uma consciência limpa diante de Deus. Ele esquece do homem. Ou só diante dos homens. Isso, só alguém que tem um bom caráter. Isso. Eu faço tudo certinho, eu pago minhas contas. Eu sou um homem maduro. É. Não, mas ele tem que estar equilibrado nessas duas partes. Diante de Deus e diante dos homens. Porque Cristo também, lembra que quando Lucas 2, se eu não me engano, 52, fala que ele crescia em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Então, precisamos compreender, né, que nesse tempo assim, que a maturidade ele vai nos levar a esse aspecto diante de Deus, uma postura correta, mas também diante das pessoas, uma postura correta. Tem uma questão também, na questão da imaturidade, que ela é muito... que ela é terrível para a nossa vida pessoal, no sentido de que você ter um sonho espiritual, você tem um sonho, não saber lidar com os dons espirituais, por exemplo. Você tem um sonho de Deus e não sabe interpretar. Ou você recebeu uma palavra e você não sabe encaixar ela em nenhum lugar. Você não consegue interpretar ela, as figuras não estão claras, você não consegue entender essa conexão que está acontecendo com o corpo, de como isso está sendo linkado, está sendo a espiritualidade dentro da carnalidade, da imaturidade, melhor dizendo, ela é terrível. Ela é terrível. Porque você sabe que você tem coisas, que você recebe coisas de Deus, que você tem coisas de Deus, mas você não consegue fazê-las funcionar. Você falando isso agora, sabe o que me trouxe à memória? Aquele texto de 1 Reis do profeta velho e do profeta novo. Recebeu algo de Deus, o profeta novo. E para poder vivenciar. O profeta velho, então assim, ele estava num período, por mais que ele tinha operado coisas,
mas ele estava imaturo. Porque o funcionamento dele, quando ele viu um profeta falando algo que ele estava na localidade sem ver, ele foi funcionar de uma forma totalmente carnal. Falar de algo que ele não tinha visto, falar de algo para o profeta e falar assim, Deus me falou, você é aquele profeta? Deus me falou que você tem que voltar. Então ele já foi funcionar algo totalmente diferente. Então assim, é o que você está falando agora. Então uma espiritualidade. O profeta velho, ele tinha experiência, ele tinha uma certa maturidade, mas não tinha mais a vida. Precisou do profeta novo para funcionar. E o profeta novo tinha a vida, tinha recebido algo, mas não tinha sabedoria para funcionar. Isso. Porque quando ele recebeu, isso é muito doido, porque olha só, o homem maduro, ele vai perceber que ele não pode funcionar em outra palavra pelo qual ele não recebeu. Porque ele havia recebido uma palavra, você vai por um caminho, você vai voltar por outro. E quando o profeta velho veio e falou assim, retorne, mas ele sabia que ele não tinha que retornar, ele não tinha que comer na cidade, que você vai por um caminho, você não vai entrar, você vai profetizar, mas você não vai sentar, você não vai comer, você não vai fazer nada naquele lugar. Ele não teve a força dentro dele para não aceitar a influência do profeta velho. Isso aí. Porque isso é imaturidade. Total. Ele tinha que ter caminhado e ter sido fiel ao que ele tinha. Porque o homem maduro, porque assim, olha como é muito interessante isso agora que a gente está falando. Porque o homem maduro, quando entende o seu propósito de vida, aí eu me veio também Mateus 16, quando Yeshua fala com Pedro, assim, ó, eu vou te falar, Pedro, eu vou falar para vocês o que vai acontecer. O filho do homem vai sofrer, o filho do homem vai ser pego, o filho do homem vai ser maltratado, o filho do homem vai ser morto por essa estrutura que já tem. Pedro se levanta e fala assim, não, Senhor, tenha pena de você mesmo. O homem maduro, ele entende que ele não pode ter pena de si mesmo. Isso também aconteceu com Paulo em Atos capítulo 20. Lembra quando Ágapo pega o cinto dele e prende ele fala, isso vai acontecer com o dono deste cinto. E todo mundo vira para Paulo e fala assim, Paulo, não suba para Jerusalém. Aí ele fala, por que vocês estão constrangendo o meu coração? Eu estou pronto, não apenas a subir para Jerusalém, mas para morrer por causa de Yeshua. O homem maduro entende que a finalidade da sua vida é a morte. Exato. É o martírio. Exato. Você vê, ele não colocou nem a amizade que ele tinha com eles, nem a fraternidade entre os irmãos acima do que ele tinha que fazer em Deus. Isso é muito doido. Porque isso não pode acontecer entre nós. Isso é muito doido. A vontade do Pai tem que ser mais alta, mais importante, mais prioritária do que as amizades. Porque você vê, Shaul perdeu o reino por causa disso. Por não se permitir ser aperfeiçoado. Isso. Porque ele ter esperado a palavra do profeta que era maduro, a palavra era correta. Uhum. Ele ter esperado a palavra correta, teria se confirmado o reino sobre ele. Total. Mas aí, olha agora, essa é uma chave poderosa. Porque quando ele viu os soldados, quando ele foi rasgado totalmente, ele viu que todo mundo estava dispersando, ele foi oferecer algo que ele não tinha que oferecer. As circunstâncias moveram o coração dele. Porque olha só, o homem maduro não se move pelas circunstâncias que estão ao seu redor. O homem maduro se move pela palavra. Ele havia recebido uma palavra de Samuel. Você espera 7 dias. Você tem que esperar 7 dias. Porque no 7º dia eu chego e eu vou fazer a oferenda. No 7º você chegará na plenitude. Isso. A plenitude vai acontecer. Quando chegou o 7º, passou o tempo, ele viu que Samuel não chegava, ele vai, oferece. Quando ele termina de oferecer, Samuel chega. Que loucura isso eu vou fazer. Aí Samuel fala para ele, se você tivesse me ouvido, hoje o Senhor teria confirmado o seu reino. Uau! Caraca, então olha só. Olha que poderoso. O maduro, ele ouve a voz. Olha que poderoso isso, amigo. Espera o tempo do cumprimento. Isso.
ele vai até o fim Isso. no cumprimento. Isso. Ele vai até que a palavra, ele carrega essa palavra, não importa quanto Olha que tempo ela necessita. Então, olha para que se doido. cumprir. Monte da Transfiguração. E Yeshua, por estar vivendo o cumprimento, ele sobe juntamente com 3 discípulos. E no Monte da Transfiguração, quando Pedro olha e vê o nosso Senhor sendo transfigurado, fala: uau, Senhor, bom estarmos aqui. Aí começa a ficar doido, mas aí ouve uma voz: este é meu filho. A ele ouve. Porque ele podia, naquele momento, pensa na mentalidade de um judeu, que ouviu a vida inteira. Os seus heróis eram Moisés e Elias. Você poder ver, depois de 1500, entre 1500, 1500 anos depois, você poder ver essas figuras diante de você. É algo doido, pô. Caraca, com Yeshua, que você já entendeu, porque um pouco antes, Pedro tinha acabado de entender que ele era o Mashiach, que ele era o Cristo. Então agora está perfeito. Moisés, Elias e o Mashiach no meio. Eu, tipo, cara, vamos fazer 3 tendas. Ele quer fazer o primeiro camping santo da história, mano. Ele quer ficar ali, ele quer institucionalizar algo. Ele quer estruturar algo. Ele quer ficar agora só com eles. Esqueça o resto do mundo. Nós estamos aqui, tá perfeito. Estou com meus amigos Tiago e João. Tem Espírito Santo, tem poder de Deus, tem nuvem de glória, tem Shekinah, tem voz. Mas a voz imediatamente aparece antes que Pedro concretize isso, antes que ele faça essa bobagem, né? A voz já diz: some-se tudo, a nuvem vem, some tudo isso para nos mostrar a perspectiva correta. Em Yeshua, a Torá e os profetas se cumprimentam, chegam na sua plenitude. Olha que poderoso isso. Como a Torá e os profetas se cumprimentam, porque Moisés profetizou em Deuteronômio 18 que o próprio Senhor estava falando com ele: eu vou levantar um profeta como você, e todos vão ter que ouvir a ele. E ali estava o cumprimento da palavra liberada por Moisés lá atrás. Esse é o profeta. E se eu não me engano, não me lembro se é em Lucas ou em Marcos, que conta essa mesma história e diz assim: e eles falavam para Yeshua das coisas que ele haveria de sofrer, de como ele iria morrer, iria para Jerusalém para ser morto, né? Ser entregue aos sacerdotes, aos escribas e ser morto. Né? Por quê? Porque a Torá, o maior símbolo da Torá é o cordeiro sendo morto. É sacrifício sendo feito, se cumprindo. Então ele dizendo: olha, você agora é aquele que está cumprindo todo aquele símbolo. E Elias simbolizando os profetas que o tempo todo estavam sinalizando no tipo de vida do Mashiach que ia vir, né? Que ia passar por essas coisas. Perfeito. E é tão doido que assim, o homem maduro, ele experimenta esse tipo de experiência. Isso é interessante porque a voz vem para consertar a imagem, para trazer a imagem perfeita. Sai tudo e fica só. E quando eles levantaram, tudo tinha ido embora. E só ficou aquela voz na cabeça deles dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. A ele ouvi. Porque ele é a plenitude, ele é a planificação da Torá e dos profetas. Então, quando isso acontece, eles agora têm uma revelação desta vida plena. Só quem sobe a este lugar com Yeshua consegue ter essa revelação de Torá e profetas nele. Porque se as minhas palavras, se eu estiver em vós, as minhas palavras permanecerem em vós, se vocês estiverem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, verdadeiramente sois os meus discípulos. Esses discípulos nunca mais foram os mesmos. Esses foram os principais e os líderes na igreja.
né? Eles foram Eram os fundamento discípulos mais total. atuantes e tiveram uma revelação tremenda. Pô, eles são pilares, né? Pô, falando sobre o fundamento de Cristo. Então, assim, pô, e olha que isso é doido. Assim, então, eles foram levados a essa estatura de crescimento, de olhar. Assim, porque para mim é muito doido. Quer dizer, nem todos eram maduros o suficiente Nem para todos. subir nesse monte. Nem todos. E Cristo sabia muito bem disso. Né? Então, assim, mas ele pegou homens que iriam vivenciar sobre essa realidade. Né? Então, assim, pô, Tiago que subiu foi o que experimentou a morte. Então, assim, o mesmo plano que ele tinha, ele fala assim, pô, pode, quando a sua mãe pede que o meu filho possa sentar à sua direita, e fala assim, sentar à minha direita, eu não sei, mas ele bebeu o mesmo cálice, ele vai beber. Então, assim, o homem, por isso que para mim, eu queria que a gente, pô, isso para mim ficou muito, muito poderoso, isso da maturidade. A maturidade vai me levar ao martírio. A maturidade vai me levar à morte. Então, o homem maduro, ele vai compreender que a morte é o seu destino. E o imaturo, ele vai sempre experimentar, ele vai sempre brigar, porque assim, a inveja é uma briga humana, a contenda é uma briga totalmente assim, carnalidade. Isso é importante você falar. Total. Quais são essas coisas práticas que são símbolos da imaturidade? Total. E quais são as vantagens da maturidade? Total. Então, assim, até para a gente ir caminhando aqui, não, acho que seria interessante a gente encerrar com isso, né? Então, o Paulo deixa bem claro, fala assim, ó, que a imaturidade é andar por inveja, contenda e dissenções, brigas e disputas. Então, porque a briga e disputa, até mesmo a briga e disputa entre pessoas, eu pertenço a tal lugar, eu pertenço àquela pessoa, então eu não consigo ver. O imaturo, ele sempre vai trazer separação, ele sempre vai trazer dissenção, divisão, briga. Em vez de ser alguém que está contribuindo para a formação do corpo multiforme, corpo de Cristo na Terra, ele está separando. Perfeito. O imaturo é isso.